Bom, primeiro de qualquer coisa, esse movimento dos clubes é uma cascata. Mas, ó, bem grande, cascata gigante. Por que é que nós chegamos nessa situação? Em 2017, a CBF fez esse modelo de eleição, que é um modelo que dá para as federações o poder de resolver tudo dentro da CBF. Os clubes questionaram e toparam esse movimento, eles concordaram em troca da CBF dar ok para que eles fizessem uma liga. A liga começaria a funcionar em 2025. Acordo de 2017, os clubes concordavam que a eleição da CBF fosse decidida pelas federações e em troca eles teriam a própria liga. E ok, a partir do momento que os clubes tivessem a liga, a CBF não tem importância nenhuma. Dane-se o que a CBF faz, a CBF ficaria relegada à sua insignificância. Ela ia cuidar da seleção brasileira e os clubes iam cuidar do campeonato. Muito bem, esse foi um acordo feito dos clubes, inclusive praticamente são os mesmos presidentes da época, todos concordaram, porque eles queriam fazer a liga e precisavam do ok da liga e ok, deram ok, tá. Então vocês vão fazer a liga e nós vamos cuidar das eleições da CBF dessa maneira. Muito bom. Os clubes não tiveram capacidade para fazer a liga até hoje. Repito, a liga começaria em 2025, pelo acordo feito em 2017. Por quê? Porque até 2024, a CBF já tinha um contrato assinado no sistema de campeonato que eles têm até agora. Então teria que começar em 2025. Todo mundo concordou com isso. Qual foi a ponta que não funcionou? Os clubes não tiveram capacidade de montar uma liga. Não tiveram capacidade. Então a CBF, já que os clubes não tiveram capacidade de fazer, a CBF continuou fazendo. Porque havia um acerto, e aí um acerto limpo, claro, de que eles, às claras, todo mundo declarou isso, de que eles fariam o campeonato com a Liga a partir de 2025. E cadê capacidade para isso? Então, o Pilado é o seguinte, esses clubes, eles têm total interesse que a CBF continue fazendo as competições. Sabe por quê? Porque eles não têm capacidade para fazer nada. Eles teriam que cuidar de arbitragem, eles teriam que cuidar de condição de campo, eles teriam que cuidar de registro dos jogadores, tudo, praticamente tudo. E os caras têm capacidade para isso? Então não é mais fácil você jogar tudo para a CBF? No momento que os clubes jogam futebol horroroso, estão falidos, ninguém paga ninguém, o que é que eles fazem? Jogam tudo na CBF. Quando um árbitro faz um lixo de papel, como eles têm feito aí, o que é que eles fazem? Vão para a CBF reclamar. Se eles organizarem, eles vão reclamar para quem? Se eles mesmos estão organizando. E eles têm capacidade para fazer isso? Eles não têm capacidade sequer de transformar tudo numa coisa só, num bloco único, tanto que eles são divididos em dois. Então agora é uma ótima oportunidade de fazer de conta que eles estão bravinhos, mas na verdade eles aceitaram esse sistema teve aval dos clubes em 2017 e eles não tiveram capacidade ou vontade política de fazer a competição entre eles, que começaria em 2025, porque aí eles não vão ter que jogar a culpa da incapacidade. O campeonato provavelmente seria um lixo, pior do que está sendo aqui, com arbitragem, com futebol de baixíssimo nível, etc., mas eles jogam para a CBF, né? Aí, se eles não tiverem a CBF como respaldo, eles não vão ter para quem jogar. Então agora estão fazendo esse mimimi. Eles não foram enganados nada. Eles concordaram em 2017 em troca da liberação da Liga e não tiveram capacidade de fazer a Liga. Então é cascata total. Cascata total. Bem, já falamos como é o sistema de eleição do presidente da CBF, assim, desde 2017, quando foi feita a mudança no estatuto, as federações, 24 federações bastam para eleger um candidato. Então, os clubes não têm poder de decisão. Acabou. Isso é meramente simbólico. Não vamos votar. Beleza, não tem problema. Imagine uma eleição para, sei lá, para prefeito de uma cidade. Aí, no segundo turno, tem 2 candidatos de uma mesma corrente política, digamos assim. E aí a outra corrente política fala assim, vamos recomendar aos nossos eleitores que votem em branco, votem em nulo, não votem em nenhum dos dois, os dois não prestam, não concordamos. Ok, eles vão votar nulo e outra parte do eleitorado vai eleger um dos dois. Isso é só simbólico, não muda nada, não impede a eleição daquele candidato que venha a ser o vencedor. É o que vai acontecer. Aí então um detalhe, aliás, pode até cortar esse trecho, por favor, seria importante. Quem os clubes apoiavam para a presidência da CBF? Reinaldo Carneiro de Bastos. Quem é Reinaldo Carneiro de Bastos? Uma renovação no cenário da cartolagem brasileira? Não, ele é presidente da Federação Paulista, presidente há 10 anos. E já esteve em outros cargos e tudo aí no futebol. Hoje é um homem muito bem sucedido,
que coloca, inclusive, o Campeonato Paulista com um grande faturamento, que acho que tem um mérito, claro, mas eu quero ver fazer isso com a Federação do Piauí, do Rio de São Paulo, onde está o maior PIB do Brasil, onde você tem 4 clubes grandes no campeonato, outros de primeira divisão, né, como no caso o Red Bull Bragantino, já passaram pela Série A também, hoje tem o Mirassol, quase subiu o Novo Horizontino, já passou por ali o Guarani, a Ponte e outros, né? Então o São Paulo tem um futebol forte, porque é o estado mais rico da federação. Nada mais natural que você, num momento, atenção, em que só tem o estadual, né? Porque só tem o estadual, gente. Então o de São Paulo concorre com os outros, ele tem mais poder, porque o dinheiro está aqui em São Paulo. Então, você viabilizar um lucrativo Campeonato Paulista, quando só tem o estadual, ele não concorre, o estadual não concorre com nada. Nada. Em termos de futebol brasileiro, quero dizer. Futebol praticado no país. É muito mais fácil, né? Se ele concorresse, assim, o Paulista fosse paralelo ao brasileiro, à Copa do Brasil, à Libertadores, aí já ia mudar. Por que eu vou pagar, se eu sou uma emissora de televisão, um streaming, uma fortuna pelo Campeonato Paulista, que vai ter um jogo na quarta, se no domingo eu tenho um Flamengo e Inter, um Corinthians e Atlético Mineiro, ou um Palmeiras e Cruzeiro, ou um Botafogo e Grêmio, sabe? Outros grandes se envolvendo, São Paulo e Bahia. Então, é um dirigente antiga. Aliás, obviamente, ele não é um defensor da redução do calendário, da redução dos estaduais. Os clubes apoiavam esse candidato. Então eles também não querem renovação nenhuma. Por que eles não sugeriram um nome diferente? Porque já que eles não vão ganhar mesmo, olha, o nosso novo nome é o fulano de tal. Um cara novo e tal, aqui, que está à frente. Uma pessoa diferente do cenário atual. Não. Eles sugeriram um Cartola, que preside a Federação de São Paulo, há 10 anos. Qual a diferença? O que o Reinaldo Carneiro de Bastos vai trazer de novo, gente? Nada. Nada. Aí eu já vi até colegas da imprensa colocando como se o Reinaldo Carneiro de Bastos fosse o salvador da pátria. Não, ele tem que ser apoiado, que não sei o quê. Sinceramente, qual a diferença dessa tropa para o outro? Para mim é tudo muito parecido, tudo dirigente. Tudo dirigente que está aí há um tempão. Tem nada que vá arejar, vá trazer uma ideia nova. Nada, é tudo igual. Eu não vejo diferença. Um pode ser pior que o outro, aqui ou ali, pode. Claro que pode, mas o cerne da questão é: os clubes propuseram uma renovação? Os clubes foram capazes de apresentar um novo nome? Não, simplesmente não. Então, sinceramente, estão jogando para arquibancada. Quando tinham que ter protestado lá em 2017. E eu vou dizer mais, mesmo que alguém diga assim, não, mas esses presidentes não estavam no poder em 2017. Realmente, não estavam. Talvez um ou outro estivesse. Não, a maioria estava. Leila estava, Júlio Casares estava. Não, como presidente não, né? Eu li uma matéria... 17 não era ela, ainda era o Gagliotti. Mas eu li uma matéria hoje, ela dando declaração. Mas ela não era presidente, ela era conselheira. Pode ser, mas ela... O Leco estava no São Paulo. O que eles declaram. O do Corinthians não estava, o do Santos não estava, o Marcelo Teixeira não estava. Os do Rio também não estavam, o Pedrinho não era, o Botafogo não era SAF, o Vasco nem era SAF, como depois está nessa situação, o Fluminense não era o Mário, 17 como presidente, não era o Mário, o BAP sumiu esse ano. Mas estavam tudo ou seja, que um ou outro esteja, outro não. Se você assumiu a presidência de um clube, as decisões tomadas ou aquilo que o seu antecessor aceitou é o seu legado, pro bem e pro mal. Então você responde por aquilo. Ou então é o seguinte, vamos supor, a Leila assumiu a presidência do Palmeiras. Olha, meu primeiro ato, eu não concordo com esse sistema eleitoral na CBF. Primeira vez que ela fosse falar sobre isso. O BAP é a mesma coisa, no Flamengo. O Casares, nenhum deles se manifestou. Jamais, eu posso estar sendo assim, injusto, se eu estiver sendo errado, me corrijam. Me apontem um momento em que, numa entrevista, numa manifestação pública qualquer, algum desses dirigentes dos clubes que estão aí dizendo que não vão votar, tenham dito: eu não concordo, o nosso clube não concorda com o sistema eleitoral da CBF. Não, nunca falaram nada. Eles se compuseram durante esse tempo todo. Era Caboclo, Edinaldo. E eles venderam esse voto, essa aceitação, em troca de fazer a Liga. E eles não conseguem fazer a Liga. Não conseguem fazer. E eles, a Liga é a solução. Só que não conseguem. Então, o que eu acho importante pontuar para o torcedor, pelo menos é o meu ponto de vista, é o seguinte: não se trata de apoiar a candidatura que vai vencer a eleição. Não se trata disso. Trata-se de mostrar que os clubes também erram, são coniventes, votaram no Coronel Nunes em massa, quando ele foi o interino que ocupou a vaga deixada pelo Marco Polo, que foi afastado. Eles votaram.
Houve uma ocasião em que clubes sul-americanos se reuniram para clubes argentinos, do Brasil, do Uruguai, Colômbia, etc., para tentar cobrar da Conmebol melhor premiação, mudanças na relação de Libertadores Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, os torneios internacionais do continente com os clubes. Sabe quem foi representado? Flávio vai lembrar disso. Quem foi representado na reunião, acho que foi até em Buenos Aires a reunião, se não falha a memória. Quem representou os 4 grandes de São Paulo? O presidente da Federação Paulista. Caramba, você faz uma reunião de clubes para discutir, para peitar uma entidade. Falar, nós não queremos isso aqui não, queremos mudar o Conmebol, no caso, no âmbito internacional. Aí quem vai representar os clubes de São Paulo, que é o estado mais rico do país, 4 clubes grandes, muita torcida, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, é o presidente da federação, que é um dirigente de entidade. Caramba! É como numa reunião de um sindicato de trabalhadores, você chamar o diretor da empresa para representar. Não, aqui na nossa empresa vai o nosso diretor aqui, o cara dos recursos humanos, o CEO. Não, é uma reunião de trabalhadores, estão reivindicando salário. Caramba! Não tem cabimento. Então, isso é uma fachada, é uma cortina de fumaça. Conversinha para boi dormir. Repito, não se trata de defender a candidatura que vai ganhar, mas de mostrar que eles apoiaram um nome que é um dirigente que está um tempo no poder, que não é uma renovação, não traz nada de novo. É um dirigente que, obviamente, defende um calendário que tem um estadual longo. O campeonato da federação que Reinaldo Carneiro de Bastos preside, ele foi o último a terminar entre os principais. Por quê? Porque tem data demais. Você se lembra, o Corinthians e o Palmeiras fizeram a final no meio de semana. Teve a data FIFA no meio. Os outros acabaram antes. Porque não pôde começar na data X, começou na data Y, porque não sei o quê, para transmitir aqui, acolá, não sei o quê. Então não tem novidade nenhuma, eles só não estão tentando eleger o Reinaldo, que para mim não ia mudar nada também, mesma coisa. Mesma coisa. Como se fosse o Rubinho do Rio de Janeiro, não muda nada. Eles só não estão apoiando porque ele não conseguiu lançar a candidatura, que ele tinha que ter o apoio de 8 federações, né? E não conseguiu. Não conseguiu, porque é um jogo político aí que a gente sabe, já falou sobre isso amplamente aqui no programa. Mas é isso. Então, qual é a inovação? O que vem de novo? Vamos perguntar a qualquer dirigente desses que assinam essa carta. O candidato de vocês é o Reinaldo Carneiro de Bastos. Por que Reinaldo Carneiro de Bastos? Qual é a inovação? Ele vai reduzir o calendário dos estaduais? O número de datas para dar uma folga no calendário brasileiro? Que é uma das reivindicações dos clubes. Ele vai fazer isso? Será? Ele teria esse interesse? Por que ele? O que ele traz de novo? Porque o de Roraima, outro de São Paulo, não sei o quê, mas tudo bem, um pode ser pior que o outro, não estou aqui defendendo de novo nenhuma candidatura. Só pontuando que os clubes, além de não conseguirem se unir, como disse o Flávio, numa liga só para defender os interesses em comum, eles ficam brigando entre eles o tempo todo, agora parecem supostamente unidos, né? Eles nem foram capazes, gente, de lançar um nome. Eu ia falar até um palavrão aqui, sabe? Um nome, porra! Um nome novo. Não, Reinaldo, o nosso nome é o Reinaldo. O nosso nome é o Rubinho do Rio. Aí eu me lembro da época do Otávio Pinto Guimarães, da Bia Bichedi, do Rubens Hofmeister, lá no Rio Grande do Sul, né? Esses dirigentes, quantos anos eles ficaram? O Reinaldo está há 10 anos. O Rubinho, nem sei quanto tempo na Federação do Rio está. Nem lembro, tem que pesquisar aqui. Gente, há 10 anos o Reinaldo preside a Federação Paulista. 10 anos. Sabe o que acontece com os times do interior de São Paulo? Esse ano eu fui assistir, Flávio, um jogo da 4ª divisão, né? São Caetano está na 4ª divisão, e Inter de Bebedouro. Fui assistir o jogo. E terminou o jogo, o jogo terminou empatado, São Caetano se classificou. Inter de Bebedouro foi eliminado, como a maioria dos times, né? 4ª divisão. Naquele momento do apito final, os jogadores estão todos desempregados. Todos desempregados. Porque acabou, não tem competição. Eles ficam um ou outro da base, mantém ali em atividade, vai ter um torneiozinho aqui e tal. Por que o Reinaldo Carneiro de Bastos, há 10 anos na presidência da federação, não consegue, com a federação tão rica, manter esses times de atividade o ano inteiro? Por que esses torneios não são torneios duradouros, para que essas equipes continuem gerando emprego? Qual a diferença dele da federação de um outro estado, que onde acontece a mesma coisa, que isso é no Brasil inteiro, né? Acaba o estadual, porque se o estadual, gente, da 1ª divisão, tinha que ser curtinho para os grandes clubes jogarem as grandes competições, mas os outros têm que ter atividade o ano inteiro. O ano inteiro. Eles não conseguem, isso é fundamental, até no aspecto social, para dar emprego para essa gente. Emprego, trabalho. A Federação Paulista, há muitos anos, antes dele assumir, construiu aqui na Barra Funda um prédio que tem um heliporto em cima, que é uma coisa horrorosa, tinha um escudo assim da Federação do lado. Quanto dinheiro tem a Federação? Por que não subsidia esses clubes pequenos do interior do estado, aqui da capital?
times menores, eu falo da capital, aqui da região metropolitana, aqui de São Paulo, né? Para que eles tenham atividade o ano inteiro. Eles não têm, cara. Não tem, acaba, vai todo mundo para a rua. E acontece no Brasil inteiro. Porque o estadual deveria ser curto para os times de Série A, tal, que jogam, Série B e tal, e o ano inteiro para os outros, para ter competição. Ou então acabou o estadual, agora vai ter uma Copa São Paulo, não sei do que, regionalizada. Como é que é na Inglaterra? Na Inglaterra eles têm, acho que 12 divisões, até o futebol amador. Eles têm uma pirâmide assim, né? E como é que funciona? Primeira divisão, Premier League, é uma liga independente. Segunda, terceira e quarta divisões. Futebol League, são acesso e descenso até a quarta divisão. Na quinta divisão, eles já consideram a porta de entrada no futebol semiprofissional. Tá? Chamava Conference, agora é National League. A quinta divisão. Tudo ponto corrido, né? Todas são de âmbito nacional. Se você é um time do sul ou do norte da Inglaterra, você vai se enfrentar. Quando chega na sexta divisão, tem uma divisão. Sexta divisão, norte e sul. Por quê? Para poder fazer com que os times joguem entre eles, que já comecem a entrar em times de menor poder aquisitivo e não tem que fazer grandes deslocamentos pelo país. Pegar avião, pegar trem, viajar. Imagina, viajar de Newcastle até Brighton, que são da primeira divisão. Você atravessa o país, vem quase da Escócia e vai lá no final do país. Então, não é um país grande como o Brasil, mas é viagem mais cara. Então, eles regionalizam. Aí vai para a sétima divisão, oitava, cada vez mais regional. Então, o cara joga com o time da cidadezinha do lado, a 20 quilômetros, 10 quilômetros, pega um busão e vai. Vai de van, vai de carro e joga. Eu fui uma vez, inclusive lá em Brasília, numa reunião de uma daquelas comissões junto de senadores, eu esqueci agora como é que eles chamam, meu Deus, como é que chama aquelas sessões? Enfim. CPI? Não foi numa CPI, não. Foi numa reunião de uma das comissões que era antes da Copa do Mundo de 14. Até foi o Randolfo Rodrigues que me convidou, o senador, foi ele que me chamou. Eu fui até lá e eu fiz essa apresentação, né? Estavam alguns senadores presentes e tal, alguns parlamentares. E mostrei, gente, na Inglaterra é assim, isso que eu estou explicando isso. Então, o time, eu fui ver o jogo do FC United, sétima divisão uma vez, perto, lá na região de Manchester. E já tem um estadinho dele bonitinho, antes não tinham, né? Jogavam no campo do Bury, que é um clube que faliu até uns 2 ou 3 anos. Eles têm calendário, Flávio, o ano inteiro. Claro. Eles jogam um campeonato que vai começar em agosto, agora termina a temporada, e vai terminar em maio. E os jogadores, muitos não são profissionais. O cara tem um emprego e joga, treina de noite, joga de noite. Alguns, um ou outro é profissional, né? Eles conseguem pagar salário, como aqui acontece, né? Um pouco melhor para um ou outro atleta, para dar um pouco mais de qualidade, um cara bom, né? E outros trabalham, estudam, treinam à noite, na hora que dá, e jogam o jogo no final de semana. Eventualmente tem um jogo na quarta-feira, na terça-feira, né? Mas eles jogam o ano inteiro. Então, assim, os funcionários daquele clube trabalham o ano inteiro e tem receita. O técnico trabalha o ano inteiro, o massagista, o roupeiro, todo mundo, o cara do bar... A imprensa do local? A imprensa local que cobre. O cara do bar lá, aliás, uma cerveja ótima, o cara trabalha o ano inteiro, que tem jogo o ano inteiro. Aqui, o clube para, os clubes param, eles ficam jogando os torneios mequetrefes. Por que a Federação Paulista do Reinaldo, em 10 anos... Eu estou falando do Reinaldo porque ele era o candidato dos clubes. Não conseguiu. Cara, que legal seria... Eu adoraria chegar aqui e aplaudir e falar assim, o Reinaldo criou uma situação que os times jogam o ano inteiro. Por que na Inglaterra isso tem? Não tem dinheiro. A federação é rica, ela tem que subsidiar as divisões menores. A CBF, federações, clubes menores. Ela não tem que governar para os grandes. Os grandes não precisam. Os grandes não precisam. Porque conseguimos uma cota para o Palmeiras, para o Corinthians, no Campeonato Paulista, espetacular, legal. Mas eles têm meios de arrecadação. Os pequenos é que têm que ser favorecidos. Isso é fomentar o futebol. Não é falar que o paulista é importante porque o pequeno tem que jogar. O pequeno vende o mando, leva o jogo para outro lugar. O São Paulo jogou contra o Velo Clube lá em Brasília. Se não me engano, foi o Velo Clube que vendeu até o mando. Se não me engano, posso estar enganado. Mas, enfim, o time pequeno já teve o jogo. O Vampeta conta a história aqui. Porque ele estava como dirigente do Audax. Audax e Palmeiras, mando do Audax no Allianz Parque. São Paulo e Linense, mando do Linense no Morumbi. No Morumbi. No Maracanã já aconteceu também, Flamengo, não sei quem, mudando o mando. Então, acontece no Brasil inteiro. Então, não existe nem mais aquela ideia de, olha, isso antigamente, o Corinthians vai jogar em Itaquaquecetuba, em Araçatuba, em Pindamonhangaba, não interessa. Aí, o povo vai lá para ver o Corinthians. Não tem mais. Isso acabou, gente. Isso acabou. Acabou. Então, o estadual deveria ser uma fonte de arrecadação, assim como os jogos dos campeonatos de outro âmbito, que tem sempre a cota da federação, né? Na renda dos clubes, então entra muito dinheiro, para subsidiar os pequenos, da quarta, da quinta divisão, para ter calendário o ano inteiro. Isso seria muito importante. Até hoje, então você vê que não é só dos grandes que a gente tem que falar. Porque, eu repito, uma questão social. Esses times mandam todo mundo embora, que não tem jogo. 85% dos atletas profissionais brasileiros estão desempregados.
85%. São 764 times, tem 100 e pouquinho em atividade. E, obviamente, todo o restante dos atletas profissionais registrados na CBF, atletas profissionais registrados na CBF, 84% a 85% estão desempregados. Por isso que eu falo que estadual é um lixo e que era o que você defende como estadual o ano inteiro, pode ser também, ou divisões, nona divisão, como na Inglaterra. Sim. E todo mundo tem calendário o ano inteiro. O que eu acho é o seguinte, eu acho que assim, o estadual poderia ser nas datas FIFA, porque aí você vai desfalcar os times, pelo menos no campeonato que interessa menos. Claro. E, mas aí você mantém todo mundo em atividade. O time sem divisão vai jogar esses torneios. E na data FIFA ele joga contra o time grande, o outro, lá da primeira divisão de São Paulo, ou do Rio, ou de Minas, onde for. Mas, enfim, o estadual que tivesse 8 datas, fosse uma pré-temporadazinha ali, acabou 6 datas, rápido, metade do que tem hoje, mas as divisões outras menores, tinha que ter o ano inteiro, jogo o ano inteiro. Se os ingleses conseguem, e fazem isso, gente, há muito mais do que 100 anos, porque só foi aumentando o número de divisões. Acesso e decesso, todo mundo joga. Eu posso pegar aqui agora, pesquisar e falar quantos jogos esse time fez esse ano, o FC United. O Maureto. A gente olha aqui e vê, joga o ano inteiro. Aqui o clube para de jogar. Quando acabou o jogo dessa partida que eu fui assistir, lá em São Caetano, eu pensei nisso na hora, quando acabou o jogo. Acabou o jogo, jogadores desanimados ali, o time que foi eliminado. Eu pensei, caramba, o que está passando na cabeça dessa rapaziada agora? Está pensando, pô, estou sem trabalho. O que eu faço? Muitos não são dessa cidade, onde estão jogando, volto para casa. Se for um jovem, vou para casa dos meus pais. O outro que tem mulher, filho e tudo, pô, vou procurar um emprego de segurança, professor, sei lá o que o cara faz da vida, né? Pedreiro, motorista de ônibus, Uber, sei lá, o cara pensa no que ele vai fazer. Porque, ou vou tentar arrumar um time, mas qual a dificuldade, né? O cara da 4ª divisão, vai jogar onde? O time dele foi eliminado. A não ser que ele seja um cara que se destacou ali, vai chamar a atenção de mas a chance é mínima, ele vai ficar desempregado. É esse o número que você deu aí, Flávio. Então, assim, repetindo, o que o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro de Bastos, que era o candidato desses clubes rebeldes agora, que agora se rebelaram, quando deveriam ter feito isso em 2017, né? Porque é um absurdo o sistema de votação da CBF, de eleição do presidente. O que ele acrescentou, de fato, para o futebol de São Paulo ser mais forte, mais saudável, mais inclusivo, né? Inclusivo, acho que essa é a palavra também. Por quê? Por que ele? Porque ele. Esse aqui não serve o outro aqui. Votaram no Coronel Nunes, tá? Eles venderam esse sistema em troca da Liga. Se tivesse a Liga e ela organizasse os campeonatos, não precisa da CBF. Os clubes não precisam da CBF. Sim. Mas eles querem precisar da CBF para pôr a culpa na CBF. Eles não têm capacidade de se organizar. Então essa é uma cascata, uma das maiores cascatas da história. Sim. Daqui a pouco eles estão todos compostos. Todos. Está tudo certinho. O Chaldi não sei o quê. Até que ele comece a romper os acordos e seja derrubado também. Não podemos esquecer que há menos de um mês o Edinaldo foi aclamado. Sim. Por todos, inclusive por esses. E o que aconteceu? Muito do que ele prometeu, ele não cumpriu, ele começou a perder apoio. Por isso que ele caiu. Isso, o Chaldi deve ter prometido mundos e fundos. Exato. Concordou com tudo. Se o Edinaldo tivesse feito direitinho, que combinou, ele estava lá. Não tem problema nenhum. Inclusive com o Fernando Sarney, que ele tirou o cargo dele na Comebol, cadeira da Comebol na FIFA. Não é isso? Não, a Comebol deu cargo para o Brasil da FIFA. O Edinaldo cresceu o olho, tirou o Fernando Sarney e pegou. Tem grana, tem tudo envolvido, tem um salário, tem comissões altas. E aí ele já caiu em desgraça com o cara, que todo mundo está fazendo alguma coisa, tem algum interesse, obviamente. Então, a partir daí, ele caiu em desgraça. Se o Chaldi cumprir tudo certinho, não sei se é Chaldi, eu nunca ouvi falar dele, então nem sei se ele é bom ou ruim, não sei, eu não conheço. Nunca vi o seu Chaldi ou Saúde. Então, se ele cumprir tudo que está sendo combinado, você pega aqui, cada um pega um pouquinho do bolo, ok. Senão eles derrubam. Como eles derrubaram o Caboclo. O problema é que o Alaranja, porque pelo que eu sei, o Fernando Sarney vai ser, o Flávio Sveiter vai ser o CEO. Quem vai mandar é o Flávio Sveiter. Ele vai comandar o negócio lá. E o Chaldi seria uma espécie de rainha da Inglaterra. Seria um parlamentarismo e não um presidencialismo. Só que o Chaldi tem a caneta. E a gente já viu várias vezes acontecer isso. O cara que seria a rainha da Inglaterra se revolta e fala, não, peraí, eu tenho a caneta. E ele começa a assinar e muda tudo, e aí teoricamente, ele vai ser derrubado. Ele vai ter um momento de poder, depois ele vai ser derrubado, como aconteceu com o Edinaldo. E quando ele aceitou a regra do jogo, um pouquinho pra cá, enquanto ele dividiu o butinho, eu gosto de falar isso, tudo bem. Quando ele quis pegar tudo pra ele, o Caboclo foi a mesma coisa. Ele começou a ficar com o olho grande. Não, eu quero isso aqui, eu tenho a caneta nos... Começou, aí os caras derrubam.
E deve acontecer a mesma coisa. E nessa composição, os clubes também se enquadram. Eles se acertam também. Um vai para... Imagina, Copa do Mundo no ano que vem. Mete os caras tudo em hotel 5 estrelas, passagem privilegiada, com família, com não sei quem. Vai é uma beleza. Quem não for vai começar a romper. Então assim que vai ser. Por exemplo, daqui a pouco eles escolhem o presidente X para ser o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Esse já é aliado. Pode ter certeza, seja quem for. Aí ele já vai ter um aliado. E vai dando ganho. Ó, tem aqui um negocinho para Copa. Tudo. Imagina, Copa nos Estados Unidos, Canadá e México. Não é no Catar, pô. No Catar os caras já gostaram. Você imagina, mete o cara na Disney lá, uma semana, com a família, com todo. Eles se acertam. É só o Chaldo não ser zoião. Se ele virar zoião, aí ele vai ser derrubado. É isso que acontece. Os clubes, há 20 dias, achavam o Edinaldo o máximo. Sim. Esses rebeldes que colocaram o Chaldo achavam o Edinaldo o máximo. 20 e poucos dias. Agora ele já caiu em desgraça. Por quê? Cresceu o olho. Ele começou a quebrar os acordos.